no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 26. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler com você a palavra do Senhor Deus. Atos, capítulo de número 9, e o versículo de número 26. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não acreditando que este fosse discípulo. Então Barnabé, diga comigo, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, os acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Amém? Até aí, querido. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração nesta manhã. Senhor, eis aqui no nosso meio homens e mulheres de Deus, obreiros, pastores, líderes espirituais, chamados e escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Leva-nos a um lugar de entendimento, a um lugar de revelação, de visão, para que possamos sair daqui nessa manhã, Senhor, debaixo de instrução, de conhecimento. Nós te damos liberdade, Senhor, para falar conosco, para nos levar, Senhor, aonde tu queres. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Fala conosco. Nós te damos liberdade. Amém. E amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, glorificando a Deus. Amém. Se for aplaudir a Jesus, capricha aí. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida deste homem chamado Barnabé. Eu acredito que o que mais está faltando na igreja de Jesus nos dias de hoje é paternidade de Deus. Nós temos muitos pregadores, evangelistas, pastores, missionários, conferencistas, avivalistas, mas nós não temos paternidade. Paternidade é o que me dá o sentimento da palavra. Porque eu posso conhecer a palavra, mas não ter o sentimento da palavra. E quando eu não tenho o sentimento da palavra, eu posso ter uma interpretação que eu quero. Você já conversou com alguém, por exemplo, por mensagens, e aí a pessoa fala uma coisa e você entende outra, ou vice-versa? Porque às vezes a colocação da palavra, mas não há um sentimento daquela palavra. E aí você diz, não era isso que eu quis dizer. E daí você tenta explicar o sentimento com que você trouxe aquela palavra. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se nós não tivermos o sentimento da palavra, nós podemos interpretar a palavra de forma errada. E eu acredito que a paternidade de Deus é o sentimento da palavra. É o que me dá o sentimento real da palavra de Deus. Nós pregamos uma palavra muito pesada, porque a palavra de Deus ela é pesada, a palavra de Deus é dura.
Zacarias 12:1 diz que o peso da palavra do Senhor vinha sobre Israel. E muitas vezes que os profetas apregoavam a palavra do Senhor, eles usavam o termo, o peso da palavra do Senhor. E o peso da palavra do Senhor é sempre contra alguém. A palavra sempre virá contra você. A palavra de Jesus era contraditória aos pensamentos e aos sentimentos humanos. E mesmo quando nós achávamos interpretar a palavra de Deus, Jesus vinha e trazia o sentimento da palavra. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, não cometerás homicídio. Aí ele vem e diz, eu porém vos digo, aquele que falar mal do seu irmão, já é homicida. Não adulterarás. Eu porém vos digo, Jesus vem e traz o sentimento da palavra, aquele que olhar para outra mulher impuramente, adulterou com ela. Jesus vem e traz o real sentimento da palavra, porque a palavra ela sempre vai confrontar você, até quando você acha que está entendendo a palavra, até quando você acha que está interpretando a palavra. Talvez vai chegar alguns anos de caminhada ministerial, de alicerce, dizer, não, estou 10 anos na obra, e ainda assim a palavra de Deus, ela vai te confrontar. Ainda assim Jesus vai vir com o sentimento da palavra, e você vai cair em si e vai dizer, peraí, eu não estou tão bom assim. Um exemplo disso era Isaías. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, o capítulo 2, o 3, está lá Isaías profetizando. No capítulo 4, Isaías está profetizando. No capítulo 5, Isaías está exortando, está profetizando. E a Bíblia diz que no capítulo 6, ele tem um encontro com a glória de Deus. Ele vê o Senhor, a fumaça enchendo o séquito, a glória do Senhor vindo. E aí ele começa a tremer, ele diz, meu Deus, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. E ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer, e agora? Mas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, estava lá Isaías profetizando, trazendo até mesmo uma palavra dura. Como é que alguém está profetizando e de repente tem um encontro com Deus e se vê na miséria? Se vê um homem de lábios impuros. Às vezes um encontro com Deus na sua vida virá no meio da sua caminhada. Às vezes nós precisamos primeiro de um batismo com fogo. João Batista dizia, eu batizo com água para o arrependimento, mas eis que virá aquele que virá após mim, que já é antes de mim, eu não sou digno de desatar as alparcas dos teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Perceba que existe um batismo diferente do batismo do Espírito Santo. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Às vezes nós precisamos de um batismo com fogo para nos tornarmos maduros, porque eu até posso ser batizado com o Espírito Santo, até posso ser um pregador, um profeta, posso ter visões, posso estar lá como Isaías no capítulo 1, no 2, no 3, profetizando, e depois lá na frente no capítulo 6, ter um encontro com Deus e um batismo com fogo, uma tenaz de fogo tocando a minha vida, dizendo agora sim. Aleluia. A Bíblia é um livro difícil de ler, sabe por quê, irmãos? Porque ela não deixa você confortável. O confronto gera desconforto, e o desconforto mantém você ativo, mantém você atento. Jesus vivia esse desconforto. Ele dizia, o meu pai trabalha até agora e eu também. Ele também dizia, as aves dos céus têm ninho, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai deixar você numa zona de conforto, ela vai levar você para o desconforto.
Agora nós corremos um risco, irmãos, porque a hipocrisia em relação à palavra de Deus no nosso meio é muito grande. O ser humano em si, ele já tem uma tendência de viver a hipocrisia. Porque quando nós temos o conhecimento da palavra, quando nós entendemos a palavra, na verdade conhecemos a palavra, mas não entendemos a palavra, então nós corremos o risco de viver a hipocrisia. Irmão, e o pior orgulho que tem é ter orgulho da santidade. É você se orgulhar da santidade. Esse é o pior orgulho que existe. Você se achar alguém, ter orgulho de si mesmo, do seu cristianismo. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas não entendemos, nos tornamos hipócritas. Nos tornamos religiosos. Eu posso definir religiosidade como a igreja de Laodiceia. Laodiceia pensa que está no caminho certo da palavra de Deus. Pensa conhecer a palavra de Deus. Mas ela não tem o sentimento da palavra de Deus. Aí Jesus está lá no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 15, dizendo: eu conheço as tuas obras. Sei que não és fria e não és quente, quem dera que fosse frio ou quente, mas é morno. E porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E você também se considera rica, dizendo: eu estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que se vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Seja zeloso e se arrependa. Se tem uma palavra de Deus para a igreja de Jesus nos nossos dias de hoje, está aqui registrado em Apocalipse capítulo 3. Porque nós temos o conhecimento da palavra, mas não temos o sentimento da palavra. E aí nos tornamos, irmãos, religiosos. Interpretamos segundo o nosso coração, segundo a nossa filosofia. Laodiceia era uma igreja que cresceu, mas ela não tinha a riqueza do ouro provado no fogo. Ela não tinha a riqueza do tratamento. Ela não tinha a riqueza do batismo de fogo. Ela não tinha verdadeira santidade, não tinha vestes brancas. Ela não tinha visão celestial. Precisava de colírio para poder ver. Todos nós corremos o risco de viver a hipocrisia e de viver a religiosidade. Você acha que quando os discípulos de Jesus Cristo rejeitaram a vida de Saulo, de Paulo, isso não era religiosidade? Olhar para alguém e dizer: eu não acredito que esse cara foi transformado. Eu não acredito que Deus queira salvar esse cara. Eu não acredito que esse cara que matou gente, que assinou decreto de morte para crente, que consentiu na morte do nosso querido irmão Estevão, eu não acredito que esse cara, Deus escolheu ele. Eu não acredito. Então os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, estavam vivendo uma tendência que todos nós temos, de ter a razão, e aí podemos nos tornar religiosos. Eu gosto muito de um texto de Jeremias 9:23 que diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, e não se glorie o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, diz o Senhor. Saber que sou Deus e que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz
o Senhor. Olha aqui, o Senhor está dizendo: se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Levante a sua mão comigo e diga assim: entender e conhecer são coisas diferentes. Você pode conhecer, mas não entender. E eu vou dizer, esse é o problema da igreja do Senhor nos dias de hoje. Conhece, mas não entende. Conhece, mas não entende. Entender o quê? A beneficência, o juízo e a justiça de Deus. Porque é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Por que nós pregamos uma palavra de correção? Porque conhecemos o juízo. Uau! Mas isso não me dá o direito de julgar. Porque eu também conheço a beneficência. Aleluia! Aí vamos entender a justiça. Porque justiça é a prática entendida da beneficência e do juízo. A palavra justiça no dicionário Aurélio significa ação ou poder de julgar alguém, punindo ou recompensando. O Aurélio dá a definição: punindo ou recompensando. Ou seja, só pode exercer justiça quem conhece a beneficência e o juízo. Porque justiça é punir ou recompensar. Por isso eu não devo condenar ninguém, irmão, conhecendo o juízo de Deus, onde Deus é quem julga, mas eu devo corrigir. A palavra de Deus, ela desnuda tudo que está em oculto, irmão. E ela é um perigo nas mãos de quem não entende e não conhece a Deus. Quem não conhece o juízo e a beneficência não consegue fazer justiça. Porque a mesma palavra que salva, ela pode matar. As pessoas precisam de conserto, precisam. Mas precisam de conserto vindo de pessoas que amem o suficiente. Hoje eu me preocupo muito em gerar discípulos implacáveis. 13 anos pregando o Evangelho. Eu sempre preguei uma palavra dura, uma palavra, porque a palavra de Deus é dura. E eu percebi que muitas das vezes nós criamos discípulos implacáveis. E hoje eu entendo que o que vai mudar essa geração não são discípulos implacáveis, mas são pessoas que têm um amor implacável. Porque correção sem amor é religiosidade. Você nunca vai salvar alguém que você não ame. Você nunca vai ajudar alguém que você não ame. Você nunca vai consertar nada que você não ame. Um profeta da Bíblia chamado Jeremias, conhecido como profeta do conserto. Tem gente que até quando abre a Bíblia assim, Deus me dá uma palavra, fala comigo. Aí quando abre lá em Jeremias, ele fecha na hora. Fala, não, aqui não dá. Eu tenho medo de Jeremias. Jeremias era um profeta de conserto. Mas se você for ler lá em Jeremias, e lá está dizendo: os meus olhos se tornaram como rios, e eu tenho chorado dia e noite pelo meu povo. Porque você nunca vai salvar nada, irmão. Você nunca vai corrigir nada que você não ame, que você não tenha sentimento, que você não tenha amor. Por isso a igreja precisa de paternidade de Deus para sair da religião. Enquanto nós não entrarmos, não entendemos a paternidade de Deus, nós não vamos sair da religião. A palavra, ela pode ser uma espada que corta na sua vida para um lado só. E a palavra tem que cortar para os dois lados. Justiça sem amor é religião. Quando eu olho para a vida de Barnabé,
Eu vejo um exemplo de paternidade, de um líder, de um profeta, de um pastor, de alguém que pode inserir as pessoas na vida da igreja. Porque quando o perigoso Saulo se converteu, Deus preparou um homem desprovido de religiosidade para que guiasse Paulo no seu processo de crescimento em Deus. Barnabé, a palavra Barnabé significa filhos da consolação. Bar em hebraico significa filho, Nabé significa consolar. A igreja precisa de Barnabés, aqueles que vão consolar e guiar os que estão chegando, ou aqueles que se perderam, que vai integrar as pessoas na vida da igreja. O nome Barnabé aparece 29 vezes em Atos dos Apóstolos e 5 vezes nas cartas de Paulo. O seu nome era José, mas em Atos 4:36, os discípulos de Jesus o apelidaram de Barnabé. E eu acredito que o chamaram de Barnabé pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua maneira de ser. Não, esse cara aqui, ele se parece muito com o Espírito Santo que consola, que convence as pessoas do seu pecado, que o instrui em justiça. Cara, teu nome agora vai ser Barnabé, filho da consolação. Porque provavelmente Barnabé era aquele cara que abraçava todo mundo, irmão. Era o consolador da igreja. Agora olha a importância dele. Porque ele inseriu a vida de Paulo quando ninguém quis. Esse homem foi generoso com a obra de Deus. Barnabé foi o primeiro cara que foi e vendeu tudo e depositou aos pés dos apóstolos. Aí quando ele fez isso, deu exemplo, todo mundo começou a fazer igual. Houve um avivamento, todo mundo começou a vender tudo também, vão entregar aos pés dos apóstolos. Porque esse homem foi um exemplo. Ele encorajou, ele apresentou Paulo na igreja, ele recrutou, ele integrou a vida de Paulo na vida da igreja. O que se espera de homens como Barnabé: amigo, encorajador, sempre disposto a dar a segunda chance para as pessoas, acreditando no potencial delas. Talvez não conheceríamos o apóstolo Paulo se Barnabé não tivesse investido na vida dele. Porque Saulo não era digno de confiança para os apóstolos, mas para Barnabé era. E aí quando as pessoas se irritavam com a presença de Paulo, nós lemos aqui no versículo 30, os irmãos, porém, o acompanharam de volta para Cesareia e enviaram ele de volta para Tarso. Mandaram o cara de volta. Porque Paulo era um problema para a igreja. E por ser um problema, os próprios discípulos mandavam ele embora. Cara, vai embora para tua casa. Tchau. Você está dando trabalho aqui. Porque aumentou até o nível de perseguição. Pô. Esse cara se converteu agora que a perseguição aumentou. Nós precisamos entender realmente o que significa exortar, irmãos. Eu quero desmistificar hoje do seu coração, porque eu sei que você é um simpatizante da palavra. Eu sei que você que veio aqui nesse café, você já conhece a nossa pregação, conhece a palavra. Mas eu quero desmistificar algumas coisas do seu coração, para que você não se torne um religioso. Por muito tempo eu tirei aplauso das pessoas com uma palavra dura. Muitas vezes eu me orgulhei disso. Nós pregávamos uma palavra dura e as pessoas aplaudiam e você ficava: aleluia, é isso mesmo. Quando deveríamos chorar.
Não deveríamos nos orgulhar. Nós não temos que sair dos cultos dizendo: quebrei tudo lá. Desceu o porrete. O pau quebrou hoje. Uau, aleluia. Irmão, que hipocrisia. Isso é religiosidade. Nós deveríamos chorar, porque a palavra é pesada, porque as pessoas estão desconcertadas, porque a igreja está desviada. Nós deveríamos chorar. Verdadeiramente nós precisamos entender o que é exortar. Exortar significa, no grego, nabeava. A tradução da palavra exortar significa encorajou. Parece o oposto. Mas exortar, a palavra original, nabeava, que significa encorajou. Um verdadeiro proclamador do evangelho, ele exorta encorajando. Isso é exortar. Exortar e encorajar. Sabe qual é a diferença dos cobradores e dos encorajadores? Os cobradores se acham melhores do que os outros. Os encorajadores acreditam nas pessoas. Os cobradores têm dificuldade de enxergar o valor na vida das pessoas. Os encorajadores não só veem o valor que as pessoas têm, mas conseguem mostrar a elas. Quando mandaram Paulo de volta para casa, Barnabé foi atrás dele de novo. Se ninguém queria, Barnabé queria. E foi exatamente nesse momento, irmãos, que os homens e as mulheres foram chamados de cristãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque essa é a maior característica do cristianismo: acreditar nas pessoas como Jesus. A semelhança do nosso Deus nasceu em um Deus que acreditou nos homens, ainda que eles não demonstrassem nada para merecer. Deus acreditou nas pessoas, Deus acreditou nos homens. Nós precisamos resgatar isso, aleluia. Porque tem muita gente ferida por aí, irmão. Tem muita gente ferida por aí, perdida, sem dinheiro, sem hospedagem, sem ninguém para cuidar das suas feridas. Em Lucas 10:25, Jesus, ele é interrogado pelo doutor da lei. E ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: como está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus continua o texto, contando a história de um sacerdote, de um levita, de um samaritano. No versículo 29 ele diz: ele porém, querendo se justificar a si mesmo, disse Jesus: quem é o teu próximo? O fariseu disse: eu sei, amar a Deus e amar o próximo. Aí Jesus disse: quem é o teu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem em Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancaram e retiraram, deixando ele que meio morto no caminho. E ociosamente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo, passou de largo. Aleluia. Igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, se moveu de íntima compaixão, e aproximou-se, e atou as suas feridas, deixou-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo o que mais gastarde eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Jesus está confrontando aqui, irmão, os sacerdotes. Ele usou o samaritano que não tinha herança, para mostrar que às vezes quem não tem herança é mais crente do que o levita e o sacerdote. Porque só o samaritano se dispôs a ajudar. O sacerdote e o levita passou de largo. Quem deveria dar o exemplo, fechou os olhos. As pessoas que entendem o propósito, irmão, sempre tem azeite e vinho na bagagem. Sempre colocam o teu próximo na sua cavalgadura, perdem o dia todo se for necessário, investem dinheiro, tempo, assumem responsabilidades que não são suas. Está cheio de sacerdotes e de levitas cegos. Cegos pelos holofotes da fama, não conseguem enxergar mais nada e ninguém, não vê a necessidade do próximo. Nós não fomos chamados para ficar debaixo dos holofotes, irmãos, como se nós fôssemos os centros das atenções. Nós fomos chamados para ser a luz, não para estar debaixo da luz, mas para ser a luz, iluminando aqueles que ainda estão em trevas. Mas quando nós somos usados por Deus, precisamos tomar cuidado com o crescimento, porque o crescimento traz consigo alguns perigos que podem nos roubar da simplicidade que há em Cristo. Muita gente caiu depois de alcançar o crescimento, depois de alcançar a fama, de alcançar a influência, de alcançar dinheiro. Então muda o seu estilo de vida, perdem a simplicidade. Nós temos um desafio, irmãos. O nosso desafio é crescer guardando o nosso coração. Porque Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que teu ministério cresça. Mas o nosso desafio é crescer guardando o coração, para não se perder. Muitas coisas vão conspirar, irmãos, para tirar o seu coração do propósito e da simplicidade que há em Cristo. Porque vai chegar a hora que agora é pastor de renome, ministra em grandes eventos, não tem mais tempo para os feridos que estão no caminho, não tem mais tempo para aqueles que estão sem hospedagem, machucados. Eu vou dizer para você, Deus nos cura para nós sermos cura na vida das pessoas. Aleluia. Isaías 58:11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão ruínas antigas. Os que de ti procederem edificarão ruínas antigas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e te chamarão de reparador de roturas, reparador de brechas, restaurador de vereda. Aponta o dedo para o irmão do seu lado, diga para ele: Deus te chamou para isso, para ser reparador de brecha, para ser restaurador de veredas. Deus te chamou como restaurador. Aleluia. Ele nos põe no alto para iluminar a casa. Investir no reino é investir em pessoas. Isso é investir no reino, porque o reino está na vida das pessoas. O reino não virá com aparência exterior. Não dirão está aqui ou está ali. Não, o reino de Deus está entre vós. Investe em pessoas e você investe no reino.
Nós estamos aqui, olha, no novo templo, glória a Deus. Vai ficar tudo bonito, maravilhoso, mas o nosso investimento não são paredes. Esse lugar é necessário para que você venha, tenha a estrutura necessária, mas o nosso coração não pode estar em pessoas. Não pode estar em templos, tem que estar em pessoas. Eu fui confrontado aqui essa semana porque a gente corre um risco muito grande. Eu estava muito feliz, assim, aquela alegria irradiante. Eu estava aqui no mercadinho comprando comida para os meninos que iam almoçar aqui trabalhando. E tinha um senhor de idade muito alegre na fila da carne. E ele olhou para mim, me deu um chaveiro cristão e disse: Jesus te ama, glória a Deus. E eu falei: amém, querido, Deus abençoe. E ele me vira e diz: eu ouvi você dizer que a igreja está aberta. Eu falei assim: eu não falei nada, mas a igreja está aberta. E ele me disse assim: não, Deus manda te dizer, a igreja somos nós. Eu tomei uma lapada assim, E eu entendi. Deus estava me dizendo: não se perca com o templo, com a estrutura, porque senão você pode ficar xarope, irmão. E aí daqui a pouco a gente está fazendo campanha para encher a igreja, porque o negócio é o templo. Não importa como, o importante é que as pessoas venham. Não. O importante é que as pessoas sejam transformadas, entendam. Porque o templo são pessoas. Aleluia. Por isso, ser, ter e saber não é importante se não fazemos nada com aquilo que temos, ou que sabemos, ou que somos. Saber não é nada se não fazemos nada com o que sabemos. Ser não é nada se não fazemos nada com aquilo que somos. Ter não é nada se não fazemos nada com aquilo que temos. Lutero reformou a crença, mas nós precisamos reformar o caráter, precisamos reformar o comportamento, reformar a maturidade, reformar a generosidade. Precisamos fazer isso para levar o evangelho adiante. E Deus precisa de filhos da consolação. A igreja precisa ser re-evangelizada. Se eu disser para você que o próprio Paulo viveu uma hipocrisia diante do único homem que acreditou nele. Porque quando Barnabé decide levar o irmão Marcos com ele, eles haviam ministrado em todas as famílias, e aí Paulo e Barnabé decidiram: olha, irmãos, vamos voltar lá para ver como os nossos irmãos estão, vamos fazer uma visita em cada lugar em que nós ministramos. E aí o Barnabé disse: tá bom, mas eu vou levar o Marcos com a gente. O Marcos havia abandonado eles lá atrás. O Marcos pisou na bola, eu não sei o que ele fez. Eu sei que ele abandonou. Aí Paulo falou: não, eu não aceito. Atos 15:36, eu vou ler. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé disseram: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. E Barnabé levou consigo Marcos. Está entendendo? Olha aqui a tendência da hipocrisia. Paulo falou: não, o cara não participou. Você já viu aqueles irmãos que estão na igreja? Aí chega um, aí o Barnabé quer inserir, o outro diz: não, mas ele não participou. Hã? Não tem uns caras assim na igreja? A gente que é pastor fica doido, irmão, porque a gente quer ver tudo dar certo.
E aí você tenta inserir um e o outro diz, não, mas ele não fez, pastor. Não, o negócio é o seguinte, que o senhor tem que ver que tem que ter regra aqui, que não é desse jeito. Que não pode funcionar assim não. Que ele não participou, poxa. O Barnabé é o cara que fala assim, eu vou levar e pronto. Não tem essa coisinha aí, irmão. Que tem irmão que fala, eu estou aqui há tanto tempo. Fulano chegou agora. Chegou agora, já está sentando na janela. Hipocrisia. E se você for perceber, o mesmo que reclama é o mesmo que também chegou sentando na janela. Aí houve contenda entre os dois. E Paulo estava vivendo uma hipocrisia, porque isso é da gente, irmão. Se a gente não tomar cuidado, a gente também faz isso. A gente acaba sendo implacável com as pessoas. Por isso a gente não pode misturar. Temos uma palavra dura, a palavra é dura. Mas cadê o sentimento da palavra? Cadê a paternidade? Aleluia. Paulo naquele momento não entendia o que Barnabé estava fazendo. Não entendia o ministério do homem que sempre dava a segunda chance a quem quer que fosse. Às vezes nos parecemos com o irmão do filho pródigo. O filho pródigo se desvia, vai embora, vive uma vida dissoluta. Aí quando ele volta arrependido, às vezes o pródigo é mais crente do que o que ficou. Porque quando ele volta mais maduro. Ele volta dizendo, eu vou pedir perdão, meu pai vai me aceitar de volta. Ele é meu pai. Aí quando ele volta, o pai está de braço aberto, olhando na janela, nem espera o filho chegar. Quando ele vê o filho no caminho, ele já vai dar um encontro, abraça, beija, veste ele com uma roupa de linho fino, põe um anel, um colar no seu pescoço, faz uma festa. O cara chegou agora, meu, estava em pecado ainda ontem, estava tudo errado. Como é que pode Deus abençoar? O filho que ficou assim. Tu nunca mataste um cabrito para mim? Tu nunca fez uma festa para mim, pai? Ficou aborrecido, religioso. O pai olha para ele e diz, filho, o que é meu é teu. É que você não entendeu paternidade ainda. Você não entendeu o que é ser pai. Aleluia. Aí lá na frente, o Paulo, que Paulo foi um dos maiores apóstolos, ao meu ver, ele teve que entender a sua hipocrisia. Eu vejo Paulo, um cara transparente na Bíblia. Ele tinha coragem de dizer que apanhou do diabo. Imagine alguém subir no púlpito e dizer, irmãos, eu tenho um triste testemunho para contar. Cara, apanhei do capeta essa noite. Foi terrível. E eu vou dizer por que eu apanhei, porque eu estava andando soberbo. Ele ainda conta as suas fraquezas. Ele conta as suas tendências. Eu acredito que nós deveríamos ter coragem de contar as nossas mazelas, irmãos. Porque aquilo que não nos serve de exemplo, nós temos que fazer exemplo de arrependimento. Ser exemplo de arrependimento é contar as nossas fraquezas, contar as nossas mazelas, expor as nossas dores, dizer eu errei, é verdade, sou um homem de lábios impuros. Aí você vai ser batizado com fogo. Aí a tenaz de fogo vai tocar a tua vida, teu ministério para sempre, para você viver uma maturidade de Deus. Aleluia. Lá na frente Paulo teve que reconhecer o ministério de João Marcos. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo reconhece o ministério
do homem que Barnabé acreditou, mesmo que ele disse, então tá, você vai com ele? Então vai, eu não vou. Aí lá na frente ele tem que dizer, olha irmãos, eu tenho que te dizer que o irmão Marcos é um homem de Deus. Deus é na vida dele. Ele teve que abaixar a crista, ser humilde. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, que é definido como o Evangelho do servo, porque ele aprendeu com Barnabé. Característica de paternidade de Deus, irmãos, é nunca desistir dos seus filhos. Precisamos de pais espirituais. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele, nunca desista dos seus filhos. Barnabé são filhos da consolação. São filhos que provam intensamente de um relacionamento com o pai, e por isso são maduros. Sabem como o pai pensam e manifestam paternidade agindo como o pai agiria. Por isso nós manifestamos paternidade, porque temos um relacionamento com o pai. Sabemos como o pai agiria, sabemos como o pai ama. O amor do pai é um amor incondicional. Ainda que somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O seu amor é mais forte do que os homens. A sua fraqueza, que é o amor, é mais forte do que os homens. Deus é um Deus de amor, um Deus de amor. Vamos pregar a palavra, vamos confrontar, vamos corrigir, vamos glorificar a Deus por uma vida santa, vamos glorificar a Deus por uma coisa correta, por uma palavra verdadeira, mas vamos amar na mesma intensidade, que o amor possa subir na mesma intensidade. Coríntios 13 diz que tudo passará, a profecia vai passar, o dom de línguas vai passar, o dom de cura vai passar, o dom de maravilha vai passar, vai acabar, mas o verdadeiro dom, o dom que permanece para sempre, é o dom do amor. Esse dom permanece para sempre, aleluia. Todos os dons sem o dom do amor é apenas como um sino que tine, é só barulho. Nós temos barulho, mas não temos produção, não tem efeito. Nós precisamos do efeito, do sentimento da palavra, não só da palavra, mas precisamos do sentimento da palavra. O sentimento da palavra é paternidade, é entender um Deus que é pai, não padrasto, entender um Deus que é pai, não general, entender um Deus que é pai, mais do que rei, ele é pai. Se existe uma palavra mais forte do que Senhor, é papai, e ele é pai. Deus é pai. Quer ser um pastor, seja pai. Quer ser um profeta, seja pai. Quer ser um evangelista, seja pai. Você quer ser um apóstolo, seja pai. Seja pai, seja pai. Entenda o sentimento de um Deus que é pai. Haja no amor do pai. Nós ministramos paternidade aqui na igreja, e eu já fui confrontado por uma pessoa que dizia, não, mas está na Bíblia não chamar ninguém de pai, porque só um é pai. Eu disse, não, você não está entendendo paternidade. Paternidade não é ficar chamando o irmão do lado de pai. Paternidade não é você me chamar de pai, porque eu sou o pastor da igreja. Paternidade não é você se intitular pai de alguém, porque você é líder dele. Paternidade é você manifestar a paternidade de Deus. Se eu sei que Deus é pai, eu vou agir com você no sentimento dele. Aí você vai ver a paternidade dele em mim. Não sou eu teu pai é ele. A paternidade revelada é a paternidade de Deus, não é dos homens. Não é para você beijar o meu anel. Ainda bem que eu nem tenho anel. Dizer pai. Não, querido. Nós manifestamos o sentimento da paternidade, e as pessoas veem Deus. É você cuidar da pessoa que está do seu lado como se fosse seu filho. Por isso que a Bíblia diz, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos
Por que será? Agora, quando é o teu vizinho, você diz, misericórdia. E se fosse com você? Deus conhece meu coração. Se fosse comigo, se fosse com teu filho, vamos trazer para a segunda pessoa. Não precisa ser com você. Se fosse com seu filho. Por isso, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E por isso não devemos julgar ninguém. Muito pelo contrário. Devemos beneficiar. Ser pai. Ser pai é impor limites. Sim, ser pai é dar direção, sim. Mas ser pai também é dar proteção. Dar proteção para as pessoas. Exorte encorajando. Você vai ver o teu ministério fluir. A tua igreja se tornar saudável, unida. Tem problema? Vai ter, porque os filhos brigam. Mas vai existir uma essência mais forte. Temos filhos imaturos, é normal. Até chegar ao processo de maturação. Inevitável ter problema. Sempre vai ter problemas na igreja. Mas se você tiver um coração de pai, um sentimento da palavra, você vai resolver as coisas do melhor jeito. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Fica de pé comigo nessa manhã. Ore canta lava supriandarai. Oh meu Deus, Jesus, eu te amo. Essa palavra nos faz entender o amor de Deus. E o amor de Deus nos torna maduros. Fecha os teus olhos. Senhor, meu coração hoje é de te adorar. A minha vontade é só ficar aqui dizendo que tu és lindo, que tu és maravilhoso. Porque a tua palavra revela, Senhor, quem tu és. E o meu coração se expande em alegria. Porque eu não mereço estar aqui. Nós não podemos nada, Senhor, por nós mesmos. Mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou incondicionalmente. O Senhor nos amou. Existe uma gratidão insondável. Homem nenhum pode sondar a gratidão que existe em nossos corações. Mas eu sei que o Senhor conhece, Senhor, a nossa vida. Não nos permita ser cegos. Não nos permita, Senhor, passar de largo e não ver a dor do próximo. Nos ajude, Senhor, nos cubra. Não queremos ser como Laodiceia, Senhor. Nós queremos o melhor do teu amor. Nós queremos viver a essência do tratamento, do ouro que é provado no fogo. Queremos viver como Isaías, Senhor, que foi tocado com as brasas de fogo. Ah, Senhor, levanta no nosso meio Barnabés. Eu oro pela tua igreja, Senhor, por esses obreiros, por esses homens e mulheres de Deus, por esses pais de família, por esses irmãos. Ah, Pai querido, levanta neste lugar homens e mulheres de Deus. Levanta em todos os lugares, Senhor. Pai, o meu clamor é pela igreja. A igreja que precisa de uma referência, de um pai. Que nós possamos expressar a tua paternidade, que o mundo possa te ver em nós. Ver um Deus de amor em nós, ver um Deus de paternidade em nós. Senhor, que tenhamos o mesmo fôlego para chorar, como temos para corrigir, como temos para confrontar, Senhor.
para que o nosso confronto seja, Senhor, baseado no nosso amor e não no nosso conceito. Oh Deus de Israel, chega de tentar discutir, chega de tentar ganhar a discussão, Senhor. Nós não queremos mais provar nada para ninguém, Senhor. Nós só queremos te agradar, te servir. Não podemos perder o teu toque, não podemos mais perder, Senhor, a essência da tua presença. Não queremos nunca mais trabalhar para ti, Senhor, sem ter o teu coração, sem ter o teu sentimento, sem ter a tua essência, sem ter a tua alegria, sem nos sentir completos, Senhor, por dentro. Avivamento é rios de água vivas correndo no nosso interior. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado no nosso coração. Muda o que precisa ser mudado no nosso sentimento, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Mais do que a minha vida, Senhor, eu te amo. Não tem sentido para mim, Senhor. A vida não tem sentido sem você, Jesus. Eu quero pisar onde o Senhor pisa. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero sentir como o Senhor sente. Oh Pai, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, Senhor. Adore, 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 adore. Eu te amo, eu te amo. Adore.